Escuta, o que tu vai fazer no feriadão? Feriadão? Agora, na Páscoa? Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Essa Ainda não, hein? é Ainda a não. conversa de hoje, Vinícius. Tudo bom? Tudo bem, tudo muito introspectivo, né? Vou entrar na Semana Santa aí, a profunda preparação de 40 dias e 40 noites, e agora a gente tá chegando nessa data importantíssima. Aline, seja muito bem-vinda a essa conversa. Muito obrigada, Pablo. Como é que tá sendo a vivência da quaresma de vocês aí? Como é que tá Olha. sendo, como é que foi, né? Mas como é que foi? É porque a gente tá gravando ainda na quaresma. Então vamos furar o espaço-tempo agora, assim como aquele filme de super-heróis especiais. Como foi a sua quaresma, Vini? Já que tu falou em super-heróis, né, especiais, a quaresma, assim como o ano litúrgico, gira em torno dessa semana especialíssima, Semana Santa, né? Tudo é que nem o quarto filme do Vingadores, tudo caminha para esse dia, então a quaresma é justamente pensando nisso aí. E as semanas anteriores aí vai enfatizando, né? A semana anterior, a Semana Santa, só enfatiza as penitências e tal, porque o negócio tá próximo. Até a gente queria, né, botar a música do Vingadores no início do podcast, mas a gente achou melhor não, vai que o pessoal já nos persegue, né, vai que a gente vai ser processado ainda, o espírito do antiprofissionalismo tá sempre a espreitar. Nós somos os maiores antiprofissionais da história dos podcasts, eu acho. Ah, Por aí, não, dá um Aline. desconto pra nós. Como é que foi? Não, olha, foi muito bom, mas foi naquelas, assim, né, de Tropeçando puxar e... mesmo. Não, tá louco? Deserto pegando forte. Mas Pois foi é, bom. Coronavirus, né, fica tudo bem no deserto, né? Tudo bem no deserto, não dá pra receber ninguém em casa, dá pra fazer uma experiência monástica, assim, de solidão Ai, e oração e meu Deus. silêncio. Falar em experiência monástica, com grande tristeza eu vi uma notícia essa semana no Face, eu acho que foi, de mais um mosteiro fechado de monges trapistas, que não tem mais vocações, então eles tiveram que fechar. E junto com isso, não existe mais a cerveja A cerveja, trapista. exatamente. Não, tipo, Isso a é cerveja muito vai triste. continuar sendo feita. Mas ela não não pode mais levar o selo de cerveja trapista, porque não tem mais É monges trabalhando dentro. Pois Que verdade. tristeza. Aliás, sabia que não sei se vocês sabem, mas a cerveja era consumida como uma espécie de penitência, assim, durante a quaresma, né? Pelos monges. Sim, Uhum. existiam monges que faziam isso durante toda a quaresma, né? Só trago. Mas é que não era Exatamente, cerveja só como é hoje. Ela tinha um teor alcoólico menor. Tá, Mas vamos era falar sobre mais- cerveja outro mais dia. distante. Hoje nós vamos Todo falar dia. sobre a Semana Santa. Vamos voltar ao assunto. A semana das semanas. É. A Semana das Semanas. Mas por que é a Semana das Semanas, né? Por que será que a gente vive em torno disso durante 40 dias? Ou até mesmo, pode-se dizer, durante a nossa vida, né? Porque é sempre uma memória que fazemos, é sempre uma semana que nós católicos temos como, assim, é a semana do ano, né? A semana da nossa vida. E até, como foi a nossa introdução, o que vai fazer no feriado de Páscoa, né? Todo esse 4, 5 dias, dependendo, né? De onde você trabalha ou da sua escola, enfim, para ficar na praia, né? Para ficar tranquilo, ficar em casa. E nós católicos, a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, não é para isso, moço. Não vai pra praia ficar lá, tino e descansando. A Semana Santa não é uma semana de descanso. É muito ao contrário, como a gente falava em off, né, Aline? Acho que é a semana mais cansativa. Não, e eu acho mesmo. Porque a gente, depois que começa a viver a Semana Santa do jeito que ela deve ser vivida, né? Ela é cansativa, porque tu tá em função o tempo inteiro. E não é só no fato de estar em função, mas também o peso de todas essas celebrações, né? Não é só a parte física de tu tá indo para uma missa, ou indo para uma vigília, ou indo para uma outra celebração, mas também a penitência, todas essas questões que vêm junto, né? O fato de tu saber o que tá vivendo naquela semana, né?
Então, São 40 dias de penitência, né? A gente tem que lembrar disso. Então, naquela semana a gente já está há 40 dias fazendo penitências. Então, nós já estamos, não diria com sofrimento, mas nós já estamos com esse peso de penitência. E aí vem mais um peso que é uma grande tristeza, né? A gente sabe da alegria que nós vamos ter no domingo, mas são aqueles dias pesados, né? Porque a gente celebra aquela liturgia, né? A gente faz realmente essa memória de tudo o que aconteceu e é realmente para isso, né? Porque nós possamos sentir, para que nós possamos, né? Ter aquela vivência de como tudo foi, de como... mas por que cansa, né? Por que são tantas celebrações? Por que são tantas coisas? E é por isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre essa Semana Santa, sobre o que é, qual o significado, quais são os motivos de nós termos as celebrações separadas, de ser alguns dias assim, outros dias de outro jeito. E estamos aqui para compreender, né, Vini? É isso aí. É interessante que se por um lado a Semana Santa ela é muito cansativa e tal, né? E de fato né? Por outro, espiritualmente ela é o coração do negócio, assim, né? Ela carrega as energias, vamos dizer, né? Uma Semana Santa bem vivida dá, assim, um ano bem vivido, diria, né? Porque, por outro lado, se a gente descuida da Semana Santa e tal, né? Aí a gente perde de vista, assim, né? O sentido. A Semana Santa é o momento da gente recordar de um modo mais especial, assim, né? É o sentido da nossa vida, o centro de tudo, né? Porque no resto do ano, a gente, todo domingo, vai lá na missa, relembra o mistério da Páscoa, relembra que Jesus foi da nossa vida. Mas nessa semana, a gente fica aí 4 dias, né? Da quinta ao domingo, né? Claro, já começa o domingo de Ramos, dando ali aquele tom especial. Mas da quinta ao domingo, a gente fica tendo celebrações, tendo orações e tal, fazendo memória disso que Jesus passou, né? E aí faz uma diferença tremenda, assim, né? E assim como tu falou, né? O início, vamos dizer assim, da Semana Santa, ele se dá no Domingo de Ramos, né? E é interessante que o nome, ele é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. O domingo, antigamente, assim, logo no início da igreja, a Páscoa se celebrava no Domingo de Ramos e no outro domingo. Não tinha essa celebração da quinta, sexta, sábado, não tinha o tríduo ainda, porque os cristãos eram perseguidos, então eles só se reuniam escondidos no domingo. Depois que parou a perseguição, pôde se fazer com mais calma e tal, a celebração da quinta, da sexta, do sábado. Mas a gente permaneceu fazendo isso do domingo, porque no domingo a gente celebra Jesus lá, entrou em Jerusalém, o pessoal com os ramos de palmeira, como a gente sabe, entrou no burrinho lá, né, o jumentinho. E depois o Evangelho da Paixão, porque até a quinta a gente já vai estar meditando a paixão, a entrega que Jesus fez, né? Exatamente. E esse Domingo de Ramos, né, são muitas celebrações, né? Nós levamos os ramos para serem abençoados também, né? E depois esses ramos, é uma curiosidade, né? Depois desses ramos, eles viram um outro momento especial, uma outra celebração, né? Que eu não sei se o pessoal aí deve saber, mas esses ramos, eles são queimados e eles viram as cinzas da quarta-feira de cinzas, né? Do próximo ano. Então a gente já leva pra queimar. Então isso eu acho muito interessante, porque tudo vai se ligando, né? Uma coisa encaixa com a outra. É bem legal. Na casa de vocês, os ramos também ficavam guardados atrás da porta e se queimavam no temporal? Não queimavam no temporal, mas tem ramos pendurados em todos os cantos da casa. E a gente levava um cut, assim, um montinho de ramos. Não sei o que é um cut, mas... E aí a gente ia distribuindo, assim. Eu tenho um ramo na carteira, tenho ramo no carro, tenho ramo em tudo que é lugar. Assim. Isso eu nunca nem vi. Aqui em casa ele ficava só em cima do armário mesmo, e a gente levava quando era pedido pra quarta-feira de cinzas. Era só isso mesmo. A Aline já usava como um sacramental mesmo, assim, né? Então cuidado isso aí, hein? Cuidado da superstição. Não é superstição, é de ter isso em mente, assim. Tá. Tipo, só, né?
Então, após o domingo de Ramos, a gente fica ali segunda, terça e quarta, né? Ali, com aquela preparação, com aquela expectativa da Quinta-feira Santa, né? É uma celebração, é um dia, né? Na verdade, assim, após o domingo de Ramos, nós já a celebração e tudo mais, enfim, a liturgia, as leituras, tudo isso nós já estamos há muito tempo entrando, né, nesse clima, vamos dizer assim. E aí, após o domingo de Ramos até a quinta-feira, é algo que parece que dá uma intensificada, assim, né? Eu não sei com vocês, mas parece que aquela semana ali, a penitência, ela tá mais difícil, o mochila de criança, né, tá mais perto ali para poder ficar enchendo o saco. Então, começa a ser mais difícil de se vivenciar, porque nós estamos chegando, sim, né, no ápice, né, na celebração litúrgica, uma das mais importantes, né? E aí, na Quinta-feira Santa, nós vamos celebrar começar a celebração do Tríduo Pascal, né? Que eu acho que antes de falar exatamente de cada dia, a gente dá uma explicação do que é esse tríduo. Esse tríduo como a gente diz assim, é o coração do ano litúrgico, porque nesses dias, né, nessas celebrações que a gente faz no tríduo, a gente celebra o centro da vida de Cristo, né? E aqui é interessante porque tem uma coisa que ajuda a entender a missão de Jesus e ajuda a entender a Semana Santa, que é uma coisa que o Fulton Sheen fala. Ele diz assim: todo homem veio ao mundo para viver. Em algum momento a vida dele é interrompida pela morte. Mas Cristo é o único que ele veio ao mundo para morrer. Desde o começo da vida dele, ele já veio ao mundo destinado para morrer pelos nossos pecados, né? Então, a vida dele gira em torno disso, né? E nesses dias da Semana Santa a gente celebra essa morte, essa entrega que ele fez, essa ressurreição. E no fundo, nos outros domingos e nas outras sextas-feiras, né, que a gente falou até esses dias, que toda sexta-feira a gente faz memória da paixão, faz abstinência de carne, penitência e tal. A gente só está fazendo memória disso que a gente celebra mais propriamente no tríduo, na Semana Santa, no tríduo pascal. E é interessante de ver como que isso realmente reflete na nossa vida, né? Ano passado a gente ficou em quarentena, então a gente não teve as celebrações da Semana Santa, assim, propriamente dito, né? Eu sei por mim que foi muito estranho, porque tudo bem, eu vi as celebrações pela internet, participei assim, mas não é a mesma coisa, assim. Realmente a sensação que eu tive ano passado na Quaresma e no fim da Semana Santa, que não teve isso, né? Que faltou algo muito importante. Claro que a gente viveu a Semana Santa, viveu o Tríduo, viveu a Páscoa, mas com um gosto de que algo estava faltando, né? E de perceber como realmente essas celebrações elas são essenciais e elas são importantíssimas para a nossa vivência de fé também. Iniciando então na quinta-feira e terminando na quinta, a mesma missa? Não, né? A liturgia ela é celebrada de uma forma um pouco diferente. E a quinta-feira nós temos o início de uma grande missa, né? Vamos dizer assim, uma missa um pouco mais longa. Ela se inicia então na quinta-feira, e na quinta-feira nós celebramos a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia, né? E também tem um outro momento especial assim na missa, que é o lava-pés, né? Onde se faz memória, onde se acontece realmente o lava-pés. Vocês já participaram do lava-pés aí na paróquia de vocês? O lava-pés é um clássico, né? Da missa ou tendo os pés lavados? Não, tendo os pés lavados. Da missa, sim. Né? Sabe que eu nunca tive os pés lavados? Não. Jamais. Eu também não. Jamais. Eu tenho uma história sobre isso. Posso contar? Conte. Eu tinha recém começado a participar, assim, né? E acompanhar aí com a minha mãe nas missas e tal. Eu comecei a fazer parte de um movimento lá específico, né? E aí, o padre disse assim, não, vai participar do lava-pés com a gente. Durante aquela semana inteira, a minha mãe, ela comprou meia, ela me fez lavar os pés todo dia. E, tipo assim, porque o chulé era uma coisa que me perseguia.
E aí eu fiquei muito nervoso. Porque eu disse, meu Deus, imagina, eu lavei o pé tipo umas 50 vezes antes de ir pra missa, botei tipo aqueles talco, aqueles spray, botei meia limpa, o tênis, tava no sol o dia inteiro pra sair todos os chulés possíveis. E aí na hora que o padre foi tirar, eu tirei o tênis, assim, na hora que o padre veio, eu disse, meu Deus do céu, não tem feder nesse meu pé. Mas histórias à parte, né? É uma celebração que nos traz toda essa importância, né, Vini? A instituição do sacerdócio, eu acho que tu poderia falar um pouco para nós sobre isso, né? Porque tu já teve uma experiência um pouco mais próxima disso. Na Quinta-feira Santa é uma noite bem especial, assim, né? Porque, sobretudo ali no Evangelho de João, né? Que a gente tem a ceia da Quinta-feira Santa. É interessante que, só para dar um contexto que vai ajudar a entender um pouco, o Evangelho de São João, ele é o único que não narra a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde Jesus foi transfigurado. E eles viram então a glória dele e tal, né? Isso é interessante, por quê? Porque na transfiguração, Jesus revela quem ele é de uma maneira mais intensa, né? Ele revela que ele é Deus e tal, né? Filho de Deus. E São João não tem isso. Ora, o momento que acontece, entre aspas, né? A transfiguração do Evangelho de João é na ceia. Porque tudo que Jesus fala, né? Depois da ceia, ele fala mais claramente, né? Então, assim, é claro, em todo o Evangelho Jesus está mostrando quem é ele, o que ele veio fazer. Mas na ceia e depois da ceia, ele mostra isso com mais intensidade. Então, na ceia, ele institui a Eucaristia, né? Pede que os discípulos façam isso em memória dele e tal. Ele também, e aí junto, ele institui o sacerdócio, né? Aqueles que vão perpetuar o sacrifício dele, que são os sacerdotes, que fazem isso todas as missas, como a gente sabe. E ele lava os pés dos discípulos, né? Então essas três coisas estão muito juntas, porque ele dá a Eucaristia, que é o que ele dá a si mesmo, e a gente participa desse mistério todas as missas. Ele institui o sacerdócio, que é o modo como esse mistério vem a nós, e ele lava os pés, que é o que todos nós devemos fazer, né? E eu acho bem legal, assim, aquele discurso, que é bem grande, assim, eu acho que deve ser uns 3, 4 capítulos, talvez, acho que uns 3 capítulos no Evangelho de João, que depois da ceia Jesus fala, meu Deus, não para de falar, assim. E aí ele fala de tudo, né? Ele fala, hei de preparar-vos um lugar, né? E aí eu vou pro Pai, depois vou voltar e vou levar vocês comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam juntos, né? E é nessa promessa que a gente acredita, né? Que ele preparou um lugar para nós. E aí ele fala também da vinda do Paráclito, né? O Espírito Santo. Ele dá um monte de spoiler, vamos dizer assim. Ele fala que o mundo vai perseguir os discípulos, porque perseguiram ele também, etc. Eu acho que é uma experiência bem legal, assim, saindo da missa da Quinta-feira Santa, a gente chegar em casa e pega lá o Evangelho de João, lê o relato da ceia e lê depois esse discurso de Jesus, assim, que é o que ele diz para nós, né? É as últimas palavras que ele disse para os discípulos, porque depois ele foi sofrer a paixão, né? Então é um momento bem importante, assim, bem forte. E é importante ressaltar que essa missa ela não termina ali, né? A gente simplesmente sai, né? O padre vai apagando as luzes, todo mundo, né, se retirando da igreja e a gente simplesmente sai porque a partir daquele momento nós entramos em vigília, né? Nós somos convidados a vigiar e orar, a cuidar, né? A estar com o Senhor. Então, existem muitas paróquias, muitos locais que fazem essa vigília mesmo dentro da igreja, né? Durante toda a madrugada, até que se chegue no outro dia. Até, na verdade, passa o dia inteiro, enfim. Mas nós também somos convidados a vigiar e orar em casa, na nossa residência, nossa família, enfim. Isso, eu acho... O Vini levantou a mão pra falar e não falou. Pode falar, Vini. Não, é que daí não é provavelmente a ver com isso que tu tava falando, mas que eu lembrei agora. Uma outra coisa que é bom a gente ter em mente também é que Jesus celebrou essa ceia eucarística, é a celebração da Páscoa judaica também. Em que sentido, né? Vocês sabem que os judeus, eles celebravam já a Páscoa, que era a celebração de quando Deus libertou eles do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, aquela noite onde eles sacrificaram um cordeiro, etc, né? Botaram na porta, daí o anjo exterminador passou e não matou os primogênitos que tinham a porta marcada. Vocês vão ler no Êxodo lá, eu não vou falar tudo agora. Mas os judeus já celebravam essa Páscoa. Isso era a Páscoa dos judeus. E durante a vida de Jesus, ele celebrou muitas Páscoas, porque todo ano, como bom judeu, ele ia para Jerusalém celebrar a Páscoa. E a celebração da Páscoa incluía uma ceia.
Eu até tive uma oportunidade um dia de participar de uma ceia judaica, né, de Páscoa. É bem interessante porque ela é cheia de simbolismos assim e paralelos com a nossa missa. Porque quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele estava numa ceia de Páscoa, né? Ele estava ceando a Páscoa judaica com os seus discípulos e em dado momento ele interrompeu, ou melhor, não interrompeu, mas transformou aquilo na missa. Ele planificou aquilo, né? Então, por exemplo, por que a gente usa vinho e água na missa, né? O padre coloca lá o vinho e uma gotinha de água. Tem dois sentidos. Um dos sentidos é o da salvação do mundo, né? O vinho representa a parte de Deus e tal, que se entrega, e a água é a nossa partezinha que é minúscula, assim, né? É o mínimo que a gente faz. Mas também tem um outro motivo. Na ceia judaica tem vários cálices de vinho. E quando Jesus interrompeu a ceia, eu não lembro qual que ele estava agora, mas provavelmente ele estava no terceiro ou no quarto, algo assim, não lembro qual que é. E esse cálice, ele é de água e vinho. Então, por isso, a gente usa a mesma coisa que Jesus usou lá na ceia, né? É por isso que a Eucaristia tem que ser um pão não levedado, porque é esse pão que é usado na ceia judaica, e assim por diante. E isso ajuda a entender muitas coisas do Tríduo Pascal, né? Por exemplo, por que na sexta-feira eles têm que descer Jesus da cruz, né? Calma, que a gente ainda tá na quinta. Tá bom, parei. Calma, Vini. Aline, tu ia falar alguma coisa, a gente tava na vigília. Isso da vigília, eu lembro que teve assim, a Aline antes do CLJ, então, né, que eu participei do CLJ, e a Aline depois do CLJ. Porque até entrar no CLJ, eu nunca tinha participado de um tríduo inteiro. Eu ia na missa do Domingo de Ramos depois, ou eu ia na missa da Páscoa, porque a do sábado era muito demorada. E enfim, depois então com o movimento eu passei aí a participar de todo o tríduo. E aí eu lembro que a minha primeira vigília lá em Picada a gente fazia do fim da missa até as 7 horas da manhã do outro dia. E quem cuidava da vigília era o CLJ. E aí a gente passou a noite toda acordado fazendo aquilo. E eu lembro que aquilo pra mim foi uma experiência muito, muito importante, assim, de entender o que estava acontecendo, né? De sofrer com Jesus essa angústia também, né? Que ele passa, que ele sofre nesse tempo. De entender também que é uma missa só, que ela começa na quinta e ela não acaba, né? Poxa, como assim? Por quê? E aí entender que não faz sentido ir só em uma missa e depois não ir nas outras, né? E achar que tá tranquilo. Porque continua, porque segue, né? Então... E depois de ter passado essa noite inteira em vigília, nós somos convidados a ir na sexta-feira para uma celebração que não é uma missa, né? É a celebração da Paixão, né? Na qual a gente tem... É uma celebração bem diferente, né? Acontece de tarde e na qual nós celebramos realmente a Paixão, né? Nós celebramos a morte de Cristo. Nós temos ali alguns momentos especiais, né? Tem a oração universal nessa missa, tem a adoração à cruz. E também, nessa missa não, né? Nessa celebração. E também nós temos a comunhão. Então a comunhão que nós não fizemos na quinta acontece na sexta, nesta celebração. Não fizemos na quinta? Não, sim, nós fizemos, desculpa. Tem a instituição da Eucaristia. Sim. Instituição da Eucaristia, desculpa, me atrapalhei. Então nós temos a comunhão na celebração. E essa celebração é aquela que o padre entra, mó climão, né? Ele entra assim, e ele se prostra, né? No presbitério ali, diante do altar. Ele fica deitado naquele momento aquele momento onde a gente sente assim que foi, né? Tipo, realmente estamos celebrando. Eu acho interessante, eu não sei como é que é nas famílias de vocês, mas na minha, desde pequena, a Sexta-feira Santa é um dia bem, bem atípico, porque é o dia de silêncio, assim mesmo.
Então não dá pra fazer muito barulho, ninguém liga a TV, ninguém liga a rádio. Assim, as conversas elas já estão num tom bem mais reduzido. E a minha família, ela é bem assim, espontânea, espaçosa, né? E fala alto, e conversa e tal. E aí ver todo mundo naquela quietude, naquele silêncio, é de perceber, não, poxa, realmente tem alguma coisa diferente acontecendo. E parece que o dia todo leva para aquele momento da celebração das 3 horas, né? Aquele silêncio todo só faz sentido mesmo quando tu vê, pá, Jesus morreu, né? E de ter a consciência do que tá acontecendo. Então eu acho que esses detalhes eles também são importantes, não só na liturgia, mas no modo como a gente vive o tríduo além das missas e das celebrações, né? O modo como a gente vive nas nossas casas também, porque senão a gente, enfim, acaba não levando muito a sério também. Isso se percebe até na própria igreja, né? Que a gente cobre as imagens e também a gente tira, depois da celebração, a gente tira a toalha do altar. Depois da celebração da paixão, né? Essa que a gente tá falando agora, ninguém mais comunga. Ninguém comunga, nem para os doentes é administrada a comunhão. Por quê? Porque o Senhor dos Sacramentos, a gente tá celebrando a morte dele, né? É como se ele não estivesse vivo. A gente sabe que ele tá vivo eternamente. Mas a gente relembra, né, a paixão. Então, até é por isso também que não é uma missa, mas uma celebração, né? Não é uma missa porque essa missa vai terminar na Vigília Pascal, né? E o altar descoberto, ou seja, sem a toalha e tal, que geralmente tem, né? Simboliza justamente isso, né? O jejum de Eucaristia que a gente está falando. Eu queria falar mais uma coisa sobre o termo, né, que a gente usa, que a gente sempre fala, a paixão de Cristo. E não é porque Jesus estava apaixonado, né, não é isso. É porque paixão vem do latim passio, né, que significa padecer. Até justamente daí que vem o se apaixonar, né. Eu tô apaixonado por tal pessoa. Quer dizer, tá desejando aquela pessoa de tal modo que eu sofro com aquilo. Eu sofro por causa daquela pessoa. Então, paixão vem de padecer. Por isso que Jesus sofreu a paixão. Ele padeceu por nós, né? E nessa celebração a gente lembra isso, claro, né? Até o Pablo falou, né? Da adoração da cruz. A adoração da cruz é justamente a adoração do mistério da cruz. Né? Do mistério de Jesus que se entrega por nós. É justamente esse o sentido dessa celebração. É interessante de ver também a celebração na cruz, o fato da gente ir e beijar a cruz também, né? Ou beijar o Cristo na cruz, porque a gente vai voltando o nosso coração para essa realidade também, de que Cristo abraçou a sua cruz por amor a todos nós, né? E ele padeceu, sofreu, ele morreu e deu a vida por nós. E aí eu acho que tem uma frase, se eu não me engano, é de São José Maria Escrivá, que diz que sempre que a gente enxergar uma cruz, a gente deve ver nela pendurado de um lado o Cristo e no outro lado, que está vazio, pendurar a gente, né? Então de viver esse momento, lembrando também de que se Jesus seguiu o caminho e o caminho dele foi o caminho da cruz, logo, o nosso caminho também é esse. Então a gente também vai seguir e também vai passar por tudo isso. E de preferência viver como Cristo viveu a sua paixão também, né? Então ser crucificado como Cristo foi crucificado também, né? E acolher tudo isso. Interessante isso que tu falou, porque na Sexta-feira Santa um clássico é assistir A Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Tem que assistir na Sexta-feira Santa, né? O que vai fazer na Sexta-feira Santa se não assistir A Paixão de Cristo? Vai assistir sei lá o quê. E esse filme, o Mel Gibson fez, às vezes as pessoas, nossa, mas o filme é muito violento, porque é tudo muito realista e tal, né? Não chega a doer de assistir assim, né? Às vezes as pessoas até não querem assistir por causa disso, porque, nossa, mas Jesus sofre muito e tal. E ele disse que justamente eu fiz assim, tão realista e tal, porque a gente vive num mundo onde as pessoas, elas entram numa igreja e não se comovem mais com o crucifixo, né? Elas olham e, tá, é o crucifixo, Jesus na cruz e tal.
elas esqueceram o significado, a profundidade que tem esse sacrifício, né? Exatamente. E a questão de assistir a Paixão de Cristo e tal, porque se tem na sexta-feira a procissão do Senhor Morto, né? Então tem algumas paróquias, tem alguns locais que se fazem, às vezes se faz uma encenação, né? É feito uma via sacra à noite nesse dia, onde se faz essa memória, se tem a procissão também do Senhor Morto, se faz um momento um pouco mais espiritual, assim, vamos dizer, um tempo de oração, e que façam que a comunidade vivencie isso, não somente de um modo de olhar lá um filme na televisão de tarde, né? Mas que se celebra isso, se faz essa memória. Por exemplo, na paróquia onde eu vivo, né, onde eu participo, a gente faz todo o trajeto das estações na rua, aí tem uma praça lá perto onde é feita a crucificação, depois o pessoal volta da praça até a paróquia, em procissão com uma imagem do Senhor Morto, e lá dentro o padre ainda faz mais umas meditações, a gente ainda fica mais um tempo de oração para poder realmente, né, ter isso, porque a gente já teve a celebração de tarde, mas aí se tem mais esse momento que o pároco, né, traz para que as pessoas possam participar também, né? É até interessante esse negócio do Senhor Morto, né? O que é essa procissão do Senhor Morto? É, no fundo, o velório, vamos dizer assim, de Jesus, né? Lembrar que Jesus foi velado e foi enterrado. E agora eu vou dizer aquilo que eu ia dizer antes, mas eu fui proibido, fui impedido. Né? Lembra que para os judeus, o sábado era o dia de guarda, né? Era o dia do Senhor. Naquele ano da morte de Jesus, a Páscoa caiu num sábado, então a Páscoa ia ser muito especial, né? Ia ser assim, claro, para nós a Páscoa sempre cai no domingo, mas para eles não, a Páscoa podia não cair no sábado, e a Páscoa aquele ano caiu no sábado. Então, na verdade, quando Jesus celebrou na quinta, ele adiantou a Páscoa. Ele pode fazer isso porque ele é Deus, né? E aí, por que Jesus teve que ser descido da cruz, né? Por que quando tá chegando lá às 15 horas, que é quando Jesus expirou, entregou o Espírito, tem aquela coisa de ver se ele tá morto mesmo, para descer ele na cruz? Porque, como vocês sabem, para os judeus, a noitinha de um dia já é o início do outro. Então, vamos supor, sexta entardecer já é sábado. Então, eles já teriam que guardar o sábado. Então, eles tinham que descer logo Jesus da cruz e enterrar ele, né? Botar ele lá no sepulcro, porque senão ia chegar o sábado. E eles não podem fazer trabalho no sábado, porque é o dia de guarda, né? É o dia que não se trabalha para os judeus. Então, por isso que eles descem Jesus da cruz, colocam ele no sepulcro e não dá tempo de passar os perfumes no corpo, de fazer tudo aquilo que se fazia. E aí é interessante ver a providência de Deus, porque depois alguém vai ter que voltar, como a gente vai ver, para fazer isso. E quando voltar para fazer isso, que não deu tempo de fazer na sexta, passar os perfumes no corpo e tal, vai ter uma surpresa. E que surpresa, né? Que surpresa. Mas não adianta, sem spoiler, agora é sábado. Vamos lá. Então, Cristo morre, então, na sexta-feira nós celebramos isso, nós temos isso. E aí o sábado, meus amigos, se a Aline disse que na sexta-feira, na casa dela, era aquele silêncio, aquele negócio, o sábado é o que a minha mãe dizia: menino, tu não vai poder apanhar hoje, porque hoje é sábado. Tu não pode brincar, tu tem que fazer silêncio, a gente não pode ouvir música, nananana, e reza durante o dia, porque Cristo está morto, ele não está conosco. E esse é o sábado, né? O sábado, durante o dia, é esse silêncio, essa memória de, claro, a gente sabe que, né? Mas ele não está, né? Cristo, ele desce à mansão dos mortos no sábado. Então, ninguém recebe a Eucaristia nesse dia, assim como depois das 3 horas da sexta, né, Vini? Nesse dia, então, também não se distribui a Eucaristia, mas nesse dia, se tiver algum agonizante, né, se alguém precisa receber o viático, daí se pode administrar. Só se estiver nas últimas, né? Só se estiver nas últimas, aí pode receber o viático. Tipo assim, tem que ser... Mas tem que ser assim. Tô no limiar, né? Tipo... Tô no limiar. Eu tô quase encontrando Jesus mesmo, então me dá a Eucaristia aqui. Mas é interessante que esse dia do sábado, né? Tem um texto, assim, que eu recomendo muito que leiam,
que é o texto do ofício das leituras do sábado, né? O ofício das leituras é uma parte das orações que todos os religiosos são obrigados a fazer, mas que é recomendado que toda a igreja faça. Laudes, vésperas completas, são a chamada liturgia das horas, né? O ofício das leituras é uma parte dessa. Se chama desse modo porque sempre tem uma leitura, um texto de algum padre da igreja, de algum santo. E aí tem um texto que é de um autor anônimo, a gente não sabe de quem é, mas é dos primórdios assim, do cristianismo, que fala sobre o sábado, que é o texto do Sábado Santo. Talvez se procurar o Grande Silêncio vai achar, né? E esse texto narra como teria sido o que Jesus fez no sábado, porque a gente sabe o que ele fez, né? Ele foi na mansão dos mortos. E aqui a gente precisa dizer o que é a tal da mansão dos mortos. A gente fala até no creio, né? Eu lembro quando eu era criança e falava mansão dos mortos, eu imaginava uma mansão mesmo, aquela escadaria de madeira e tal. Desceu a mansão dos mortos e eu imaginava Jesus descendo a escada dessa mansão, de verdade. O que é a mansão dos mortos, né? Antes de Jesus... Super romântico, né, Vini? Tipo tipo de Jesus branco, assim, Jesus descendo, tá? Eu imaginava uma casa mal assombrada. Eu imaginava uma casa rústica, assim, escura e tal, né? Madeira envelhecida, mas não era mal assombrada. O que acontece, né? Depois do pecado original, como a gente sabe, o céu foi fechado, né? Deus interditou o céu, perderam o céu, né? Já eras e tal. Então o que acontece? A galera morria, né? E o pessoal, gente boa aí, né? Ia pra mansão dos mortos. Aliás, o pessoal ruim, que eu me lembro, também ia pra mansão dos mortos. Todo mundo ia. Vai geral, fica todo mundo ali naquele limbo ali. Que não era um lugar nem de sofrimento, nem de alegria. É um lugar simplesmente de espera, né? Era Ou seja, tipo... a sala de espera. Ó, aguenta aí. Cara de tacho ali. Todo mundo com cara de tacho se olhando assim, tipo... Aquele meme dos caras, tipo assim, se olhando e tal. E tá acontecendo. E aí quando Jesus morre, né? Ele vai justamente na mansão dos mortos resgatar as almas dos justos que estão lá, né? E também as almas dos injustos vão ser condenadas, né? Então é interessante que Jesus foi encontrar a tigrada, foi encontrar muita gente. Imagina, o São José, Moisés, Abraão, né? Todos esses personagens santos aí do Antigo Testamento. E todos os santos, todo mundo que foi bom, que passou sobre a terra antes dele, tava na mansão dos mortos. Jesus foi lá e abriu o céu pra galera, entendeu? E aí esse texto que eu falei é muito bonito porque mostra... Ele mostra como é que seria... Claro, assim... Não disse que foi assim, né? Mas como é que teria sido Jesus chegando na mansão dos mortos e falando com Adão e Eva, né? Falando, eu não criei vocês pra isso, eu criei vocês pro céu, e agora eu vou abrir o céu pra vocês e tal. E aí é interessante que quando ele chega na mansão dos mortos, se eu não tô enganado, Adão bate no peito assim e diz: o meu Senhor está entre a gente. Porque só ele já tinha estado assim tão perto da presença de Deus lá no Jardim do Éden antes de pecar. Enfim, é um texto muito bonito, assim. Quem sabe a gente até coloca o título na descrição do episódio para quem quiser procurar aí e ouvir, ou a gente coloca na página do Instagram para quem quiser ler. Mas, então, o sábado é isso, né? É esse silêncio quando Jesus estava lá resgatando os mortos e a gente aqui estava esperando, né? Que nem Nossa Senhora, o pessoal aí tava na espera, né? Exatamente, tava todo mundo lá, tipo, vem, cadê o cara? Aí quando ele desce lá na mansão, lá, aí eles ficam vendo aquela escada ele descendo, né? Super glorioso, assim. Mas o que eu ia falar, que eu acabei de interromper, era justamente sobre Adão, né? E eu acho que dá um podcast, né? Dá um episódio, assim, a gente falar sobre Adão e Cristo, né? O novo Adão. Porque esse sangue de Cristo na cruz, ele lava, né? E até, assim, tem uma imagem, né? Uma arte sacra que tem, assim, que é a cruz de Cristo e tal, e que no Calvário, assim, por baixo, tu pode ver que tem um caixão, um túmulo, assim, com um esqueleto, uma caveira e tal, e aí o sangue de Cristo por cima, né? Seria ali Adão, né? Sendo lavado os pecados, enfim, tudo mais, né? Vini? É porque tem uma tradição que diz que Adão estaria enterrado debaixo do lugar onde Jesus foi crucificado, né? E até tem uma igreja lá hoje em dia, né? A igreja do sepulcro. E aí, então, justamente quando o sangue de Cristo desceu da cruz, ele entrou e tocou, né? E aí isso simboliza também a nossa humanidade, que é redimida com aquele sangue derramado.
Certo. E vamos lá, porque já tá longo isso aqui, né? E a gente ainda tá em sábado de noite, porque daí sábado à noite nós temos a Vigília Pascal, né? A missa das missas, aquela que a Aline falou que, irmão, senta que é longa. Sim. 35 mil leituras. E ela é toda diferente, assim, tem a bênção do fogo e tem essas coisas todas. E toca ali fogo e faz e acontece, fumaceira de... Isso, e aí, imaginem, eu quando era pequena tinha o quê? Uns 3 ou 4 anos, e os meus pais resolveram me levar nessa missa. Mas a gente nunca ia nessa missa assim. Imaginem eu na igreja e de repente desligam todas as luzes. Mas abri um berreiro, né? Com aquilo só, meu Deus, chorei, desesperada. E aí depois disso nunca mais me levaram na missa do sábado, porque eu tinha feito um fiasco muito grande. E hoje eu acho lindo de ver, porque tem um significado belíssimo, né? Cada coisa, cada leitura, cada parte tem um significado muito bonito. E eu sempre fiquei muito chateada, porque lá na minha paróquia o pároco não fazia a missa inteira, ele pulava umas leituras, ele tirava umas partes, porque senão a missa ficava muito demorada. E daí ele cortava as partes, assim. Só pra dizer... Não, só pra dizer que é previsto que se pode tirar as leituras, viu? Não tá errado, assim, porque as leituras... Não tá errado, mas é meio triste, né? Exato. É indicado que se faça todas, mas pode se tirar algumas, né? Tem algumas que são obrigatórias, mas tem várias no meio que são facultativas. Se quiser, pode tirar e não é um erro litúrgico. Vamos lá. Algumas coisas que a gente vê vamos ver, diferente, assim. Vini, por que os caras fazem uma fogueira? E aí tem que dar a benção naquele fogo. E aí todo mundo fica, meio assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Isso aí é um clássico, né, cara? Tem que fazer a fogueira na frente do lado de fora da igreja e tal. Aí os tiozão da paróquia, assim, eles vão preparar lá 2, 3 eles vão lá, assim, vêm de tarde com... É um negócio assim, essa missa é fantástica, né? Essa missa é muito legal. Mas enfim, tem todo aquele simbolismo em torno do Círio Pascal, né? O Círio Pascal, que é aquela vela gigantesca, né? Que a gente usa nas celebrações, ele representa o próprio Cristo. Ele representa Jesus, o Círio Pascal, né? Porque é Jesus que é a luz do mundo, Jesus ressuscitado que é a luz do mundo. Por isso tem até os cravos ali, né? Ou seja, seriam os pregos, né? Que o padre coloca no círio e tal. Quando ele faz a bênção do círio no início dessa missa, se tu prestar bastante atenção, tu vai entender. Ele diz, né, Cristo alfa e ômega, princípio e fim. E é por isso que é a missa do fogo. Se faz esse fogo, que é o fogo com o qual vai ser aceso o círio, e do círio são acesas todas as velas da igreja, né? E, nossa, daria pra falar muito do simbolismo do círio, né? Mas ele é cheio, assim, ele é todo especial. Até mesmo a cera com a qual ele é feita é uma cera que ele se consome mais, assim, vamos dizer, né? Quando queimado. Assim como o Cristo que se entrega por nós, né? Então, assim, é justamente em torno disso, né? É Jesus que é a luz do mundo, que é o que o padre fala no início da missa, né? Eis a luz do mundo. E esse fogo dá um fogo bom pro turíbulo, rapaz, que a gente faz uma fumaceira dentro da paróquia, que eu vou te falar, assim, que é uma das grandes alegrias de ser acólito é poder pegar o turíbulo ali e fazer aquela maravilhosa celebração, assim, né? Que aí a gente eleva as orações lá pra cima, lá, daí tem umas pessoas que ficam olhando, mas pra que tanto, menino? Assim, vai fogo. Vamos botar mais aí. E além do fogo, nós também temos a bênção da água, né? Que Cristo traz a vida pelo batismo, né? Então nós temos esse outro momento especial que seria essa bênção da água. Então é o fogo, é a água, são muitos... Aqui a gente poderia também, né? É que vai ficar muito longo, mas essa celebração em si é uma celebração que dá para falar muita coisa sobre ela, né? Até indico que vocês deem uma pesquisada, né? Se interessarem mais ainda por saber mais a fundo, e devem saber. Mas o sábado, e é o sábado de Aleluia, né? O sábado onde também se fica aquela dúvida, tá? Cantou Glória,
daí lá o sábado, tal, vou falar aleluia. Daí depois que sair de lá já é Páscoa, fechou todas, já posso parar de fazer minha penitência, já posso, vamos dizer assim, comemorar porque Cristo ressuscitou e fechou todas e não preciso ir na missa domingo, né? Olha, não é obrigação de ir, de fato não é preceito. Se vai só na missa do sábado, tá valendo. Mas é legal ir na missa do domingo, né? Aliás, por que a missa do sábado é missa de Páscoa? Por causa que a gente falou antes, porque sábado de noite já é domingo, né? Já é a Páscoa. Mas a missa de domingo não é a mesma celebração do sábado de noite. Ah, não, isso não é. Inclusive no domingo tem... Olha que coisa legal, tem 2 sequências aí, uma própria de cada dia. No domingo tem a sequência de Páscoa, né? A vida que enfrenta a morte, não sei o quê, que se canta antes do Evangelho. E no sábado tem aquela joia, aquela preciosidade que é o precônio pascal. Que é aquela canção que deve ter, eu acho que umas 20 estrofes, que o pessoal dorme no meio. Em alguns lugares não é cantado, é só rezado e tal, porque às vezes o padre não sabe cantar. Mas teoricamente seria o padre que cantaria, né? Embora pode ser outra pessoa. Procurem no Google, precônio pascal. O precônio ali, ele explica tudo, fala, né? O pecado de Adão, que é necessário para que haja a redenção de Cristo, fala do Sírio, fala do que a igreja celebra nessa noite, né? Essa noite a gente lembra que o faraó tirou o povo do Egito, mas também de Jesus que nos tirou do pecado. É uma coisa fantástica. Deem uma olhada antes, que daí quando cantarem na missa vocês vão conseguir aproveitar. Senão quando cantarem na missa eles vão pensar, meu Deus, que troço demorado. Mas realmente são 2 liturgias diferentes. Sequências são coisas que tem meu coração, assim. Tem versas, né, durante o ano, assim, em vários momentos litúrgicos. E uma das minhas preferidas é a de Páscoa, na verdade, a de Páscoa não, desculpa. São as calendas de Natal, que é o anúncio do Natal, enfim, né. Aquilo ali, tipo, eu acho que é algo muito bonito, né, que se vem... Só que o pessoal, tipo, vê aquilo ali na missa e fica assim, tá, o que tá acontecendo? Então, realmente, tipo, se vocês querem, né, vão lá, pesquisem, dê uma lida antes para que quando seja feita na liturgia você entenda um pouco melhor o que está acontecendo, né? Ou se não, tem aquela outra ainda que é dos santos, né? São Basílio. Daí fica todo mundo lá, vai, próximo. A ladainha lá que tá, vai, próximo, vamos lá. E então, né, nós lembramos então tem a lembrança eucarística em si da própria Páscoa no sábado. Então, sábado de noite já é considerado, né? A gente já celebra com alegria a ressurreição de Cristo, mas aí sim, o domingo é o foguete, é o churrasco em família, é realmente aquela alegria da ressurreição, né? E aí, como na sexta-feira lá, teus pais te mandavam ficar quieto em silêncio, Aline, como é que era o domingo na tua casa, o domingo de Páscoa? Nossa, o domingo de Páscoa era o máximo, assim, porque a gente, então, ia no domingo na missa, daí, meus pais eram assim, ou ia no sábado ou ia no domingo, normalmente a gente ia no domingo. E aí, quando eu tinha a minha nona viva, né, minha avó viva, a gente dividia, a gente ficava um tempo com a família do meu pai e depois a gente ia na casa da família da minha mãe, então, da minha nona. Mas a gente fazia o seguinte, então íamos os primos, então minha prima, minha irmã, eu, então nós todas participávamos do movimento e a gente queria muito ir na missa de domingo porque a gente entendia que era importante. E aí, antes de nós dirigirmos, acordava a criançada toda e bem antes a gente fazia todo um planejamento e a gente ia pra missa a pé, né, pra capela onde tinha missa, então a gente ia a pé. A missa era umas 9, então desde as 7 a gente já estava acordado para poder sair e ir caminhando, e a gente ia caminhando, conversando, e quando voltava da missa, é que idade pequena tem o seu charme, né? E quando a gente voltava da missa, a gente voltava cantando e conversando, dando risada no meio da rua, e os vizinhos tudo olhando, e a gente gritava, Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou! Bem loucos, assim, né? Então, Meu Deus! Era uma loucura. E aí, quando a gente chegava em casa, os nossos pais, eles tinham escondido ninhos. Então, a gente ganhava presente de Páscoa e, chegando da missa, fazia uma caça aos ninhos
que ir até a hora do almoço. E aí, no almoço, aquela festa, aquele churrasco, todo mundo muito feliz. E uma alegria, assim. Era realmente um dia de festa. Então, tenho lembranças muito boas da Páscoa, assim. Sempre muito bom. Na minha família também, tipo assim, no domingo a gente participava sempre de toda a celebração, enfim, e no domingo também tinha o coelhinho da Páscoa, passava, deixava os ninhos, né, durante um certo tempo, depois quando a gente cresceu já não era mais assim, mas a gente ainda tinha uma tradição de ficar, de ter os ovos e tal, de ter os presentes de Páscoa e tudo mais. Mas era uma coisa que, tipo assim, nossa, era um dia muito feliz, porque a gente passava aquele, tipo, imagina, né, a gente como criança, assim, sexta, sábado, sem poder brincar, gritar, ouvir música, sem poder jogar videogame, que a mãe não deixava, e aí no domingo era aquela alegria, né, celebrava, e às vezes nem era alegria pascal mesmo, né, era tipo aquela coisa de criança de agora eu posso brincar, mas nos faz lembrança, porque daí hoje nós sabemos, né, sobre essa alegria que nós vivemos. E já estamos terminando, Marins. A gente já tá no sábado, termina domingo. A gente já tá no domingo. E aí, assim, essa alegria, ela é de Cristo ressuscitado, do céu aberto para nós e dessa esperança de que agora nós podemos participar do céu também. Porque o céu foi inaugurado, né? Como o Vini dizia antes. E essa alegria é de domingo, e aí a liturgia já volta a ser tempo normal. É isso mesmo, Vini? Negativo. No domingo a Negative. gente... Negative. No domingo começa o tempo pascal, né? São 50 dias de Páscoa. 50 dias que a gente... Até engraçado, né? Porque durante todo o tempo pascal tu pode desejar Feliz Páscoa para as pessoas. Sobretudo os 8 primeiros dias, porque são os dias da oitava, ou Seu Otávio, da né? Páscoa. É o Otávio da Páscoa, como eu falei no WhatsApp antes. Então, o que significa uma oitava da Páscoa? Quer dizer que daquele domingo até o outro domingo, todo dia é Páscoa. Tipo assim, claro, durante todos os 50 dias do período pascal, a gente celebra a Páscoa. Perfeito. Liturgia, a cor branca, pode comer bastante chocolate, show de bola. Mas nesses 8 primeiros dias, é Páscoa todos os dias. Todos os dias é como se naquele dia Jesus tivesse citado. Aquele dia é Páscoa. Então, assim, quarta-feira, tu encontrou alguém, opa, Feliz Páscoa. Mas hoje é quarta-feira, coisa estranha. Não, hoje é Páscoa. Oitava de Páscoa. Hoje ainda é Páscoa. Porque é uma festa muito, muito grande para caber só num único dia. Então, a gente prolonga por 8 dias. Depois, 50 dias a gente ainda tá lembrando. E depois, o ano inteiro, todo domingo, a gente lembra da Páscoa, né? Porque se a gente vai pensar, foi todo um tempo de preparação, né? Foram 40 dias de preparação, né? De quaresma, de penitência. Teve a Semana Santa, né? O Jesus morre. Né? E aí no domingo vem aquilo assim, uou, Jesus tá vivo, o negócio assim, como assim, cara? Eu fico imaginando, normalmente eu fico imaginando isso na Páscoa, né? Imagina os discípulos na sexta-feira santa, na semana, né? Na quinta eles estavam pensando o que esse cara tá falando, né? Aí na sexta o homem morre, é crucificado. E aí no domingo o cara ressuscita. Tipo assim, cara, tá vivo, como assim? É tipo, meu Deus! Então, realmente, é uma alegria muito grande para conseguir conter num dia só. Então, é justo que a gente viva e celebre com o tempo, né? Então, a Páscoa, ela precisa ser bem vivida. Então, e também aquilo da liturgia, de não transformar, não deixar só a felicidade e a alegria no domingo. Né? Mas faz nessa semana da oitava um almoço mais legal em casa, né? Deixa a casa mais bonita, mais arrumada, para mostrar realmente que algo importante aconteceu e está acontecendo, de realmente viver a liturgia. Sobre isso que a Aline falou, né? De estar lá com os discípulos e tal, não sei o que, aí no domingo todo mundo fica tipo assim, como assim? Eu fico pensando em Jesus em todo o amor, pensando assim, como assim? Como assim? Eu falei, eu disse, eu falei pra vocês, não lembra não? Vocês estão achando o quê? Né? Mas, enfim, essa grande alegria de Páscoa, né? Esse grande período, a gente deve muito
ser grato a Deus, né? Por estar recebendo essas graças, de poder vivenciar esses tempos litúrgicos, de poder vivenciar essas celebrações, essas missas, e que nós possamos cada vez mais compreender, cada vez mais buscar entender o que nós estamos celebrando, para que nós possamos bem celebrar e dar a devida honra, né? Dar a devida respeito, vivenciar da forma correta o que Cristo nos deixa. Isso, e eu queria dizer assim para os nossos seguidores, caso vocês não tenham o hábito de participar de todo o tríduo, de vivenciar essas programações, deem uma chance, participem, nunca fiz, vão esse ano, participem, vão vivenciando isso e deem uma chance para toda a riqueza da nossa liturgia, né? Para tudo o que acontece. Se permitam viver isso para vocês verem que realmente é impressionante, é incrível e que vai ser muito bom para a vida de vocês. Então participem, mandem esse episódio para as pessoas que vocês sabem que não entendem muito bem. Tem catequizando, manda para catequizando, para pessoa da crisma, para catequista, manda para todo mundo esse nosso episódio aqui, porque é importante a gente entender essas coisas todas. Um grande período de conversa, né? Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente vocês estão cansados de nos ouvir há tanto tempo. Mas é que é realmente um assunto que não tinha como ser mais curto, né? Quando a gente começou a gravar, o Vini falou: esse vai ser longo. Esse a gente vai se passar. E ainda tinha muito mais coisas pra falar, né, Vini? A gente tinha uma lista de coisas pra falar que muitos ficaram de fora. Mas a gente não vai lançar podcast na Sexta Santa, então escuta esse aqui. Ele vale por 2 e na Sexta Santa vocês estão liberados e vão rezar bastante. Inclusive pela gente, por favor. Muito obrigado por terem nos escutado até aqui. E tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, boa Semana Santa para todos.